Eu acho... Foi. Beleza. Desculpa, gente. Ela caiu às 3 da manhã, ela estava sozinha? E por que que ela estava sozinha? Olha, aí sim, exato. Estava sozinha. Beleza. Mas deveria ter alguém ali? Não, tinha. A gente paga um cuidador para ter pessoas ali. Ué, mas o cuidador Porque estava onde? se ela é idosa, ela precisa que alguém poderia estar cuide dormindo. dela, né? Que é uma pessoa de idade. Por exemplo, pode ser por isso. Consegue perceber? O horário faz diferença? Faz. Porque à noite, talvez ela foi no banheiro e aí estava escuro, então o ambiente escuro pode fazer ela cair. Talvez ela levantou rápido. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes? Conforme a gente envelhece, existe um sistema no nosso corpo que é o de que ajusta quando você muda de posição abruptamente. Sabe quando você está deitado, você levanta rápido e dá aquela tontura? Isso tem um nome. O nome desse sistema, depois a gente fala um dia, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Mas conforme o tempo passa, conforme você envelhece, essa velocidade do seu corpo se ajustar quando você muda de posição muito rapidamente, né? Essa velocidade diminui. Ou seja, qual que era o procedimento correto? Essa idosa deveria levantar devagarzinho, sentar na cama, esperar um pouco e aí então ficar em pé. Entende? Bom, beleza. Então pergunta, por que caiu? Será que foi a hora? Que hora que ela caiu? Outra pergunta. Quando foi que ela se levantou da cama? Como se levantou? Levantou rápido ou não? Bom, mais um ponto. Importante que isso aqui está muito além do que os nossos olhos veem. É diabética? Professor, mas o que tem a ver cair? Professor, o que tem a ver cair com ser diabético? Isso não tem nada a ver, você tá doido. Uai, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Quando a gente... lógico, se você é diabética, você vai ter que tomar insulina, certo? A insulina é um medicamento para quem é diabético. Essa insulina faz o quê? A ideia é que ela... A ideia da insulina é que o açúcar, entre aspas, não é um açúcar, é um carboidrato. A ideia é que o açúcar saia da sua corrente sanguínea e vai para suas células. Mas, às vezes, a dose da insulina está muito alta. O que isso vai causar? Vai fazer com que você tenha um quadro que a gente chama de hipoglicemia. Ou seja, vai ficar muito fraca, vai ficar tonta, vai ter sensação de mal-estar, vai ficar fraca, e aí sonolenta, meio sedada, você pode cair. E também existe a possibilidade dela ter... Existe a possibilidade da idosa ter labirintite. Existe a possibilidade dela ter labirintite. Por que não? Existe, realmente. Mais um caso. Pressão baixa também. Oi? A pressão baixa. Isso, excelente, era o meu próximo ponto. Hipertensão. Professor, aí você poderia questionar, olha, ela tem pressão alta? Professor, mas pressão alta, de novo, não tem nada a ver com queda. O que tem a ver pressão alta com a idosa cair? Você está voando, você está boiando. Não. Se ela toma um medicamento, esse medicamento pode estar em alta dose, ou seja, uma dose acima do que ela pode. Qual que é o objetivo do medicamento de pressão alta? É diminuir a pressão. Mas, se ele baixa demais a pressão, a pessoa vai ficar com pressão baixa. E a pressão baixa, obviamente, dá mais condições para que você caia, porque você fica tonta, fica sedada, tem sensação de mal-estar e tudo mais. Conseguem perceber, gente? Conseguem entender a mentalidade? Cara, por que ela caiu? Não está normal cair. Professor, tem que ver também a alimentação dela, né? Que interfere. Às vezes ela não tem uma alimentação adequada. Isso, esse era o próximo ponto. Excelente. Eu ia falar sobre isso. Alimentação. Olha, professor, já tem 3 dias que a dona Helena não anda comendo bem. Ela não come nada. Ela não, na verdade, não come nem bebe. Talvez a fraqueza muscular. Tá cansada, tá sem comer. Lembra da expressão? Parece simples, né? Parece povão, mas é verdade. Saco vazio não para em pé. Então, se ela não está se alimentando, talvez seja essa a causa. Não, professor, ela come, tá? Não vou mentir, não. Ela come, mas ela não toma água.
É difícil ela tomar água, professor. Nossa, é muito difícil ela tomar água desidratada. Um quadro de desidratação também possibilita uma situação onde você fica tonta. A sua pressão cai, baixa, você fica com sensação de cansaço, de fadiga, você pode cair. Você pode também ter um quadro de queda. Consegue perceber? Professor, vamos continuar, ainda não terminou, não. Ela é diabética? Sim. Ela tem tomado insulina? Ela é hipertensa? Tem tomado remédio? Você tem reparado se ela tem, se nos dias anteriores, ela já teve essa sensação de tontura ou não? Isso foi, de repente, aconteceu hoje e ela não tinha relatado nos últimos dias. Entende, gente? Então, qual que é a ideia? A gente agora vai discutir sobre várias questões, mas qual que é a ideia que eu quero que vocês vejam? Um cuidador, um profissional fora de série, não fica só naquilo que os olhos veem. Se você só trata, só lida com aquilo que os seus olhos enxergam, infelizmente e provavelmente você não vai ser bem-sucedida na sua profissão. Você precisa de mais. Você tem que ir além, e além. Então, por exemplo, professor, mas eu não sou médica, é verdade. Por isso que você tem que levantar condições, levantar hipóteses para você discutir com o médico, falar com a família e tudo mais. Você não tem que ter as respostas, gente. A ideia aqui você não precisa ter resposta. Você não é médica, você não é enfermeira, você não é nutricionista, você não é nada disso. Mas você precisa entender que várias condições podem ter contribuído para a queda da idosa. E o nosso papel além de realmente prestar os cuidados básicos, trocar fralda, dar banho, conversar, trocar de roupa, além dessas coisas básicas, o nosso papel também é ir além. É garantir a segurança do paciente. Trabalhar sempre procurando a qualidade de vida, o bem-estar, a melhora no quadro de saúde e tudo mais. E isso você só consegue se você foge da média, se você é um profissional que foge daquilo que os seus olhos veem, tá? Então, essa foi só uma situação esporádica que eu peguei, só para comparar as duas figuras. O cuidador mediano, que é o que a gente tem em massa no Brasil e no mundo, o cuidador mediano, ele faz o que todo cuidador faz. É o mesmo, O cuidador da comida, ele dá também. Toma, dá banho também. Tudo, mesma coisa. É mediano. E a diferença do cuidador que é um cara, uma pessoa, né, fora de série, que tem a mentalidade e que olha a situação, que analisa o quadro com outros olhos de uma forma mais crítica. Nem sempre para encontrar respostas, porque ele não é o dono da verdade, não tem, às vezes, informação para isso, mas ele consegue levantar possibilidades. E isso é muito importante. Tá? Alguém falou? Alguém falou? Marli. Oi. Sim, eu, Marli. Tudo bem, Marli? Também, assim, a gente precisa ter bastante discernimento, porque a pessoa idosa, ela é muito carente, porque ela fica muito sozinha, né? Pode. Isso. Uma possibilidade pode ser essa. Ou não, professor, sabe por que ela caiu? Porque tinha um tapete. A moça aqui que faz a limpeza da casa se esqueceu. A gente já falou para ela não deixar o tapete, mas ela foi limpar o quarto e esqueceu, deixou o tapete na saída da cama. Quando a dona Helena levantou, ela caiu. Ou não, a dona Helena caiu, professor, porque eu vi que ela tomou banho e deixou o quarto todo molhado. Pô, não sei, gente. Entende? Possibilidades. Esse olhar, essa análise que a gente precisa fazer. Eu vou mostrar para vocês agora eu acho que vocês nunca viram isso no curso, né? Eu acho. Pelo menos, eu acho que não. Mas você pode achar meio viajado, mas é importante para que você entenda. E essa ideia do fora de série fique na sua cabeça. Tem que ficar. Deixa eu compartilhar com você uma imagem. Quero que você conta para mim. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aí, conseguem ver essa imagem? Dá para ver uma imagem do tipo um termômetro? Alguém consegue? Sim. Perfeito. Sim. Obrigado. Sim, dá para ver. Obrigado, meninas. A gente vai tratar um conceito agora. Eu ainda estou vendo o nome que eu vou dar para isso, tá? Mas provavelmente vai ser ou inteligência outlier
ou cuidador outlier. Não sei, eu vou dar um nome ainda, não sei o nome para isso. Mas qual que é a ideia aqui? Outlier, agora a gente fala um pouquinho de estatística, mas fica tranquilo, eu não vou mostrar conta, eu não vou fazer nada disso. É só para você entender, tá? Outlier é todo ponto fora da curva. Todo resultado... Acho que tem alguém com o áudio aberto. Aí, fechei. Era N News. Aí. Outlier é todo resultado, todo número que foge do comum, que foge da média. Tá? Outlier é isso, é um ponto fora de série, que quando você olha, você se espanta. Você fala, caramba, nossa, é muito diferente dos outros. Por exemplo, olhando para essa imagem, que número aí está diferente dos outros? Muito diferente. Alguém consegue me ajudar? 300. 300. Todo mundo consegue ver o 300 aqui? É nessa parte aqui, ó, onde eu tô com o mouse aqui, ó. Sim. 300. Em estatística, isso se chama outlier. A gente tem um banco de dados, são várias informações, e um dado que é muito diferente dos outros, a gente chama desse nome outlier. Muito diferente. Mais uma imagem. Quero que vocês me ajudem a identificar, tá? Vamos conversar. Deixa eu dar um zoom aqui, que essa imagem é menorzinha, e aí você pode ter... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar um... Aí. Ótimo. Onde está o outlier aqui? No número, aqui, ó. No número 9. No número 9. Por quê, professor? Olha aqui, todo 71, isso é temperatura, tá? Graus Celsius. 71, 73, 70. O maior está no 9, 300. O maior está no 9. Diferente. Um ponto fora da curva. Já ouviram essa expressão? Agora vai fazer mais sentido. Mais um. Nesse caso, a gente avaliou algumas questões, nome, idade, etnia e dinheiro. Olha só onde tem um outlier aqui, um número diferente, acima da média, na idade. Então, você tem muito... Lógico, estatística, eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, mas em estatística, isso nem sempre um outlier... Você tem que estudar o porquê que você tem essa diferença, tá? Mas a ideia, o conceito que a gente vai trabalhar aqui é que você seja uma cuidadora, um cuidador, um profissional outlier. Mais um. Essa, com certeza você já ouviu aí na sua vida a expressão um ponto fora da curva. O cara é fora de série, a menina é fora de série. Ela é um ponto fora da curva. Por quê? Olha aí por quê. Isso é um gráfico estatístico, tá? Conseguem ver essas duas bolinhas aqui, ó, muito distante das outras? Aqui, ó. Sim. Isso aqui é outlier. São dois outliers. Olha onde está a média, meninos e meninas. Olha a média aqui embaixo. Esses dois pontinhos, que podem ser dois cuidadores, estão acima da média. Fugiu da regra. Outliers. Tá fora da caixinha. Fora da... fora da caixinha. Isso, exatamente. Fora de série. Fugiu da regra. E agora é mais estatístico, não é para assustar, mas enfim, para fazer mais sentido e para reforçar, eu quero que isso fique na cabeça de vocês. Olha, em estatística, a gente chama isso de média, ó, esse quadradinho rosa aqui do meio. O que significa média? Obviamente, é um valor. Eu cliquei aqui na tela para me ver as suas imagens e para entrar na imagem de todo mundo eu não consigo ver as imagens que você está colocando na tela. Como que eu volto? Não estou dando conta. Peraí, mas eu não entendi. Desculpa, você pode repetir de novo, por favor? Eu cliquei aqui, aquela hora que está falando dos idosos no Sky, né? Aham. Vou falar com você. Tem algum número errado e está mostrando a tela de todos que estão na aula. Passa para o lado. Passa para o lado assim, vê se dá. Vai passando para o lado. Aí, tá entrando todo mundo. Aí, vai passando, vai passando. Passa para o lado esquerdo. Tenta ir para a primeira imagem, vê se vai... Porque normalmente fica quem está falando, no caso sou eu, né? Então deve ter a minha imagem aí. Achou? Vai correndo o seu dedo para a sua direita. Isso. Vai correndo o seu dedo para a sua direita. Mas aí... Hã? Sim, acho que é você. Mas aí eu não vejo quando você bota a imagem na tela. Só vejo o seu rosto. Vocês conseguem ver, meninas, o restante do pessoal? Dá para ver a imagem? Sim.
Você tá pequenininho à direita do meu celular. Sim. Tô vendo E também. eu vejo a tela toda. Isso. No seu caso não tá assim, Ilma? Não tá. Tá você e mais gente do lado. Faz assim, Arrasta. ó. Oi? Arrasta sim, de consegui. Perfeito. Show. Obrigado, Obrigada. meninas, Vai. pelo suporte. E obrigado, Ilma. Valeu. Vamos lá. Gente, ó, estatística, média é isso, ó. Onde a maioria das pessoas se encontram. Olha onde você tem um outlier fora da média. Mais um exemplo aqui. Ah, lá, ó. Mais um outlier aqui fora da curva. E olha o senhor José. Olha aqui, ó. A maioria. Então, aqui está o Sebastião, a Tiana, sei lá, o Zezinho, a Helena e a Maria. Olha o seu José, que é um cuidador fora de série, um outlier, muito distante, tá? E aqui tem vários exemplos, enfim, eu não vou ficar falando que é a mesma coisa, tá? Tem mais exemplos. Agora, a gente vai mudar. Vai sair da estatística e vai passar para indivíduos, para ser vivo. Nessa imagem, onde que está o outlier aqui? Tem alguém diferente? É ovelha, né? Pretinho aí, pretinho. Essa aqui, ó. A cor é diferente. Negra. Ótimo. A preta. E aqui? Maçã vermelha. vermelha. Maçã vermelha. Todo mundo verde. Todo mundo a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo tem a mesma cor. Todo mundo tem o mesmo tamanho. Tudo igual. De repente tem uma maçã vermelha. Então, essa é a ideia de outlier. É um ponto fora da curva. É algo realmente um número alarmante. É uma informação que chama a atenção. Agora a gente vai começar a tratar, então, especificamente sobre pontos que você precisa olhar. Então, a gente falou o que é outlier, a gente estudou uma situação que é a idosa que caiu, e agora a gente vai começar a tratar especificamente pontos que você precisa olhar sempre na sua atuação. Então, vamos começar. Agora vocês não vão ver mais minha tela que eu cortei, tá? Certo. Antes de eu saber, antes de você, a gente começar a lidar com o paciente, você precisa saber qual é o seu público. Ah, professor, agora você me apertou. Meu público, professor, é todo mundo que precisa de cuidado. Não tem nenhum problema nisso. Pode ser. Perfeito. Mas e se eu entregar para você uma pessoa esquizofrênica? Você vai gostar de cuidar dela? E se eu entregar uma criança hiperativa? Ou um idoso com demência? Não, professor, mas aí você está me apertando. Então, não é todo mundo. Então, você tem que entender quem que é a sua plateia. Qual que é o seu público-alvo? Se for todo mundo, tudo bem, não tem problema, né? Cada um escolhe, realmente não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Mas, se você torce o nariz, por exemplo, você torceu o nariz quando eu falei que eu ia entregar uma criança para você cuidar. E aí falar, mas criança eu não gosto muito, não. Então, talvez não seja um público que você deva trabalhar. Percebem? Antes de tudo, gente, público-alvo. Qual é a plateia? Quem é que você assiste? Quem é que você cuida? Quem é que você tem mais afinidade? Professor, sabe o que é? Eu cuidei da minha mãe por 10 anos. Então, eu acho que eu tenho mais familiaridade com idosos. Eu acho que... Bom, legal. Então, você já tem um norte. Legal. Então, você entenda que, olha, provavelmente a minha plateia é idosa. Aí eu posso perguntar para você. Vamos pegar um cuidador fictício? O João Maria... Não, Mazé. A Mazé é a nossa colega que eu estou fazendo entrevista com ela, tá? Mazé é a nossa cuidadora mediana. A mediana é a Mazé. Mazé, qual que é o seu público-alvo? Ah, eu gosto de idosos. Já é um ponto positivo, né, gente? Mas eu pergunto para vocês. Todo idoso é igual? Vocês acham que todo idoso tem a mesma doença? Como é que funciona? Ou não? Tem diferentes idosos? Situações diferentes. Bem diferente. Muita situação. Tem muita situação. Por exemplo, você pode ter um idoso que tem demência. Um idoso que é amputado. Você pode ter um idoso... Alzheimer. Alguém falou alguma coisa?
Eu, professor Gislaine. Oi, Gi. Tudo bem? O que Oi. você falou? Você pode repetir? Para mim, até hoje, eu não cuidei de pessoas com esquizofrenia ou assim, com outros tipos de sequelas, né? Mas Alzheimer, câncer, de AVC, de cadeirante, de distrofia, para mim o pior foi o Alzheimer. É o Alzheimer, por exemplo. Então assim, professor, o meu tem. Professor, isso. Professor, olha... A Maria, Lu, o meu Oi, tem. Maria, tudo bem? Tudo bem, eu tô falando o meu velhinho tem Alzheimer, o que eu cuido. Isso. É verdade, você fala sempre dele. Então, a minha velhinha que eu... Deixa eu mostrar para vocês uma situação que vocês vão ver quão vasto é e quão importante é você saber o que você quer. Por exemplo, no caso da Gi, eu vou dar um exemplo, tá, Gi? Não, vou supor, professor, é uma suposição da Gi, tá, gente? Uma suposição. A Gi talvez tenha ficado marcada pelo Alzheimer. Talvez o Alzheimer tenha marcado negativamente falando a vida dela, talvez. Então, talvez... No meu caso... Não, posso falar, professor? Oh, claro. No meu caso, né, assim, o que marcou para mim o Alzheimer, eu já convivi com várias pessoas com Alzheimer, mas no meu caso, o que marcou muito e dói é que era minha mãe, né? Então, eu cuidei até a morte da minha mãe. Então, para mim, foi uma coisa muito triste. Sim. Né? Ela não me reconhecia, não sabia quem eu era, às vezes ela era agressiva. Então, dói muito. Por isso que para mim o mais difícil. Isso. Né? Hoje eu tiro mais um pouquinho de letra, ainda não tiro 100% não, mas hoje eu já tenho mais domínio. Mas quando é mãe da gente, quando é parente, parece que é mais complicado. A gente está mais próximo, né? Vive mais, sente mais. Isso. Obrigado, Gi, é isso mesmo. Então, assim, professor, olha, eu sei, mas olha, eu não gosto, eu não acho que Alzheimer não é uma boa. Sei lá, eu acho que cadeirante não é uma boa. Você vai vendo o que você se identifica mais. A questão é, vai por mim, você tem mais chance de se dar bem quando você sabe o que você quer. Tá? Então, olha, professor, não, Alzheimer não, criança não. Olha, eu prefiro gestante. Eu quero mesmo acompanhar, se precisar ajudar. Ótimo, gestante é um público que tem aí. Quantas mulheres grávidas a gente tem? Onde eu fazia estágio, a gente tinha uma cliente que era gestante. Mulher grávida, né? Uma mulher grávida. Público-alvo. Entendem? A questão é, qual é o seu público-alvo? O que você gosta? Com o que você se identifica? Esse é o lance. Outro ponto. Eu quero dar um exemplo agora para vocês. Pode parecer meio... Bom, sei lá, vou falar. Tem umas semanas, uma pessoa que eu conheço me chamou no WhatsApp. E aí falou assim, professor, olha, eu amo Alzheimer. Olha só, vejam que declaração, eu fiquei chocado. Ó, professor, eu amo Alzheimer, eu não quero trabalhar com outra população a não ser pessoas com Alzheimer. E mais, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa de cuidadores e essa empresa é especializada em cuidar de pessoas com Alzheimer. Lindo, né, gente? Ou seja, essa pessoa que me chamou, ela sabia o público-alvo dela, ela sabia o que ela queria, sabia o que ela gosta e sabia o que ela queria fazer. Mais para frente, em algum momento, a gente vai conversar sobre empreendedorismo. Eu quero falar ainda sobre esse ponto. Muitas vezes, a gente acha que o cuidador só precisa trabalhar para outras pessoas. Talvez não seja isso. Uma possibilidade interessante é você empreender. Isso é muito legal, é válido, e a gente vai conversar em algum momento. Então, qual que eu quero falar para vocês? Nem todo idoso é igual. Tem idoso que é acamado, tem idoso que não fala, tem idoso que é saudável, tem idoso que é robusto, tem idoso que só precisa de acompanhante, tem idoso que tem depressão, tem idoso que fez cirurgia, enfim, inúmeras situações. Ah, professor, você está falando o quê, cara? Não, acho que não. Isso aí não... vai falar que... Oi. O idoso que mais tem que você esquecer é o teimoso, porque, nossa, são teimosos demais. Muitos são mesmo, viu? Concordo. Muitas vezes a gente tem pessoas idosas teimosas. Então, por exemplo,
Ó, mais um gancho. Eu conheço pessoas que me falaram com essas palavras. Professor, eu prefiro criança, eu prefiro adolescente, adulto, mas eu não pego idoso de jeito nenhum, porque o bicho é muito teimoso. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Eu falo, cara, se a pessoa não se identifica, para que ela vai pegar uma população que ela não se identifica? Tá certo. Se for para não fazer bem feito, né? Ué. Entende? Então, a primeira questão que você tem que avaliar, antes de tudo, é entender quem é o seu público. Entenda quem é o seu público. Isso é importante que você observe, tá bom? Então, vamos lá. Ponto 2. Ponto 1, quem é seu público? Entenda que pessoas podem ter e têm condições e doenças diferentes. E aí você tem que entender quem é que você mais se assemelha, tá? Ponto 1 é isso, público. Quem é o seu público? Você tem que decidir. E, lógico, o que faz mais sentido para você, tá? Nem sempre você tem a resposta certa, mas saber o que você não quer, o que você não se identifica, já é um norte também. Olha, eu não quero cuidar de crianças com paralisia, por exemplo. Eu acho muito forte, professor, mexe muito comigo. Então, não saber, né, você saber o que você não quer trabalhar, também já pode ser um direcionamento. Ponto 2. Primeiro, público-alvo. Ponto 2. E agora, conhecer o paciente. Professor, eu conheço. É a dona Helena. Não, não falo disso. Você sabe o nome dela. Isso não é conhecer. Você sabe o nome da dona Helena. Você precisa conhecê-la realmente. Aí é aqui que muitas vezes a gente tem esse é o ponto principal, ou pelo menos o inicial, que vai diferenciar os cuidadores ou os profissionais fora de série daqueles que são medianos, daqueles que você encontra em todo lugar. O conhecimento. Tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas agora, só para você entendendo como é que você consegue conhecer o seu paciente. Novamente, antes, né, de eu começar a falar aqui, gente, eu vou falar para você fazer algumas perguntas e tal, mas assim, não sejam intrusas. Sabe aquela pessoa, eu não sei, né, lá em São Joaquim, a gente chama entrão. Eu não sei como vocês falam, mas é aquela pessoa que é muito... Entrão mesmo, chama. É entrão? Aqui então nós falamos para frente. Para frente. Não tem desconfiômetro, professor. Isso, sem desconfiômetro, para frente, entrona, biúda, lá a gente fala biúda também. Pessoa biúda. É, biúda. Biúda. Bem mineiro mesmo. Então, se você sabe... Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Bom... É bem mineiro, né, professor? Hein? Pessoa biúda. É bem mineiro. Pessoa mineiro, minha família é tudo mineiro. Ela é biúda. Então, assim, ó, não seja uma pessoa biúda. Para você pegar essas informações, é com cautela, com o tempo você vai pegando, tá? Então, eu não quero dizer que você tem que chegar amanhã no seu serviço e já sair perguntando e sair mexendo no armário para tentar encontrar informações, não é isso. O que você precisa saber para poder cuidar bem do seu paciente, eu vou dizer algumas coisas para você, tá? Vamos lá. Por exemplo, quem é o seu paciente? O meu paciente é uma pessoa que tem Alzheimer. Quem ele foi? Olha, quem foi? Ué, ele é quem foi. Não. Quem ele foi no sentido, qual era a profissão dele ou dela, né? Vamos pegar a dele. Fingir que o nosso paciente é um homem. Quem ele foi no passado? Quem ele foi? Isso é importante. Qual era a profissão que ele desempenhava? Muito importante. Muito importante. Lembra, eu sempre falo, parece até algo parece algo repetitivo, mas eu já falei e vou reforçar de novo. Pessoas que têm Alzheimer têm um fator de risco muito importante. Pessoas que não exercitam o cérebro, pessoas que têm atividade que não exercitam o cérebro, tendem a ter mais chance de ter Alzheimer. Ou seja, vou dar um exemplo. Novamente, gente, não é desmerecendo profissão, é só para mostrar para vocês a diferença de exercício mental, exercício de atividade intelectual, tá? Por exemplo, uma pessoa que varre rua, por exemplo,
exercita mais ou menos o cérebro que um professor de física? O cérebro, não o corpo. O cérebro. Mais ou menos. Menos. Isso a não ser que ele leia muito, né? A não ser que ele leia muito, ou seja fã de matemática, ou outros idiomas e tudo mais. Mas, em tese, se ele só varre rua, em tese, tá? Se ele só varre rua, por exemplo, ele tem mais chance de ter Alzheimer, porque a atividade intelectual dele é menor, é mais simples, ele não exercita. O nosso cérebro é como um músculo. Ó, não tem o muco, né? Eu não posso mostrar, mas vocês entenderam. A ideia é, se você exerce, quando você vai para academia, que você fica lá saradona, bonitona, tal, seus músculos são bonitos, por quê? Porque você exercita. E aí eles cresceram. A ideia da atividade intelectual também é essa. Se você exercita o seu cérebro, a sua capacidade intelectual aumenta. Se ela aumenta, você tem mais chance, você tem menos chance, perdão, de ter Alzheimer, tá? Então, quem foi o seu paciente? Meu paciente foi uma pessoa, sei lá, foi um pedreiro. Em tese, ele não exercitou tanto o cérebro, talvez isso justifique ele ter Alzheimer. Entendem? Próximo ponto. Então, quem é? Ou seja, ele é um idoso que tem Alzheimer. Quem foi? Ele foi pedreiro por 70 anos. O que ele tem? Alzheimer. Ponto. Não é ponto. Você tem pessoas que têm a mesma doença, mas essa doença se apresenta de forma diferente em cada indivíduo. Depressão. Eu sempre falo, é um exemplo nítido, porque é uma doença que envolve muitos preconceitos e paradigmas. Depressão. Nem todo depressivo não come. Tem depressivo que come demais. Nem todo depressivo não dorme. Tem depressivo que dorme demais. Ou seja, é a mesma doença, é a depressão. Mas ela se apresenta em organismos diferentes, ou seja, em pessoas diferentes, de formas diferentes. Como é que o Alzheimer se apresenta no seu paciente? Olha, professor, assim, até que ele tem, eu acho que está no início, porque, olha, ele ainda lembra o nome do filho caçula, ele ainda consegue lembrar o nome da rua, parece que está no início. Essas informações mais recentes ele tem ainda. Então, ele lembra-se, ele não é tão esquecido. Não, professor, o meu paciente não. Ele fica bem agressivo. Ele xinga, às vezes ele até, passa a mão na gente, porque ele tá com um transtorno, o comportamento dele não está ideal. Ele é agressivo, ele faz coisas indesejadas, tira a roupa na frente da visita. Olha, professor, esse é o meu paciente. Entendem? 2 pessoas com Alzheimer. A doença se apresenta em forma diferente, porque você tem um contexto diferente, você tem um indivíduo diferente, hábitos diferentes e por aí vai. Então, o que ele tem? Que doença é essa? Como é que essa doença se apresenta no seu indivíduo? Outro ponto. O que melhora? O que melhora? Professor, sabe o que melhora? Quando a gente coloca Frank Sinatra para ele gosta, ele fica mais calmo. Talvez seja porque ele foi músico e ele sempre foi um admirador de Frank Sinatra. Beethoven, sei lá, Bach, não sei, né? Pavarotti, não sei, é todo um exemplo, tá? E isso acalma ele. Por quê, gente? Porque ele foi músico. A música acalma porque ele se assemelha com a atividade que ele fez por tanto tempo. Não, professor, olha, mas eu vou falar. Também depende. Porque se a gente põe um batidão aqui, ele fica nervoso. Então, não é todo tipo de música. O que deixa ele nervoso? O que agrava a doença? Entendem? Essa sensibilidade, meninos e meninas, que a gente tem que procurar sempre. Isso é diferente. O cuidador mediano não está nem aí. O cara só tá ali para fazer hora. Não. E eu chego aqui 8 horas, 4 horas, eu estou indo embora. Estou nem aí quem foi, quem ele é, deixa de ser. Eu estou aqui só para trocar fralda mesmo e dar comida. E o resto é resto. Deixa o BO para a próxima cuidadora. Eu estou aqui só para ganhar o meu. Errado. Próximo ponto. Muito importante que a gente às vezes esquece. Quantos cuidadores já passaram por esse idoso? Ou seja, muitas vezes um paciente já passou na mão de 4, 5, 6, 10, 15 cuidadores. É importante que você saiba disso.
Por quê? Porque, às vezes, aí você tem informações importantes. Então, por exemplo, será que esses cuidadores sabiam que ele ficava nervoso com a música alta? Sendo que tem um vizinho aí que todo dia põe a música alta. Ou seja, talvez por anos, essa música alta que o vizinho põe todo dia, por anos, essa música agrediu o nosso paciente. Por anos, ele ficou mais nervoso, ficou mais irritado, agressivo, e é justamente por isso que ele batia nas cuidadoras e elas pediam para ir embora. Entendem? Quantos cuidadores passaram por esse paciente? Quantos? Lógico, né? Às vezes você é a primeira cuidadora, pode acontecer, não tem nenhum problema. Mas você precisa checar essa informação. Sabendo quantos, por que saíram? Porque não deu certo com a família? Ou porque o idoso fez ou deixou de fazer alguma coisa? Ou porque não conseguiram dar conta do quadro, que era um quadro muito difícil? Não sei. Essas são as reflexões que você precisa, lógico, o ideal, né? Que você saiba as respostas. O que mais? Basicamente, então, é isso que você precisa conhecer do cuidador, tá? Então, além das questões normais, por exemplo, que medicamento que ele toma, que hora que ele tem que comer, isso aí é normal, isso aí o cuidador mediano faz. Eu falo questões fora de série, essas questões aí, tá? Professor, mas você está querendo o quê? Você acha que isso vai estar escrito na minha testa ou na testa do paciente? Não acho. Não, na verdade é o contrário. Na verdade é o contrário, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não vai estar escrito, tá? Mas aí é um trabalho seu. É aí que você entra em ação. É aí que você pede vou chamar ficha, tá? Não chame como você acharem melhor, mas é importante que você tenha, entre aspas, uma ficha do seu paciente, com todas essas informações. Não é errado você anotar. Não é errado você escrever, professor, mas eu vou virar motivo de chacota das minhas colegas. É por isso que você é diferente. Se você fizer como elas, você sempre vai esquecer. E por isso que o idoso sempre tem esse comportamento. E por isso que no seu turno ele fica calmo igual uma seda, mamãozinha, que o pessoal fala. Fica calminho, porque você sabe como lidar com ele. Mas você só sabe porque você anotou, você escreveu, você pesquisou, tá, gente? Então, isso é importante. Anote, tome nota, Professor, literalmente, anota, escreve. Isso é muito importante. Essas informações não vêm escritas na testa do paciente, não tenham dúvidas, mas você com jeitinho, com carinho, sem ser piúda, né, entrona, né, como a Ana falou, você tem que ter desconfiômetro, tem que ter, mas é importante que você saiba essas informações que são fundamentais. Vamos professor, lá. Público. Oi? Alguém falou? a Ilma. Oi, Ilma, pode falar. Estou te ouvindo. Pode falar, que estou pertinho de idade, e ela toma várias medicações. E eu sempre deixei anotado na minha agenda os remédios e as miligramas que ela toma. E a menina que trabalha comigo sempre falava, para que tudo isso? A gente lembra no horário certo. Só que o dia que ela passou mal, que eu levei ela para o hospital, eu tive que passar toda essa lista de medicações para o médico. Rapaz, então foi muito útil para mim levar tudo marcado. Caramba, que legal, viu? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Isso mesmo, olha. E esses nomes de remédios que a gente às vezes nem consegue gravar, ela fez muito bem de ter anotado. Lógico. Porque cada remédio tem uma miligrama. Chega lá, o médico quer saber quantas miligramas, que horário que ela toma, eles perguntam tudo. A gente tem um tópico excelente, viu, Wilma? Tem um tópico que eu vou falar só de medicamentos e tratamentos. Exatamente. Você já até adiantou. A gente vai chegar lá, mas é isso. Anota. Mas todo mundo acha que eu vou virar um motivo de chacota. Não tem problema. Na hora da gente ver o resultado final, aí a gente vai ver quem que realmente merece, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo particular. Oi? Posso falar um pouquinho? Claro, Ana, deve. Pode falar. Professor, eu acho assim que como cuidadores, eu não vou trabalhar nessa área, mas como cuidador, eu acho muito importante o discernimento que cada um tem em relação, como o senhor mencionou esses itens aí, claro. Mas o discernimento também da família. Sim. Com relação às medicações, ao tratamento. Então, não é só porque você vai ser diferente. Você tem que esquecer as pessoas e ser você. Ser uma pessoa com discernimento para tratar bem outra pessoa. Isso.
Porque se um dia você tiver com Alzheimer ou tiver idosa, você também vai querer ser bem tratado. Com certeza. Então, tem que ter discernimento. Com certeza, Ana. Isso é importante. Eu vou tratar também sobre a família, inclusive eu acho que é o próximo tópico. Família. Isso aqui também muita gente pega. Mas o que você falou, Ana, é o discernimento. Caramba, quem é o cuidador? Quem sou eu? Qual que é o meu papel aqui nessa casa? Será que é só realmente fazer o que todo mundo faz? Não é. Não é. Não, eu não tenho dúvidas, não é. O que eu preciso fazer? E aí você começa a ter uma reflexão em cima disso, e aí você tem chance de se dar bem. Com toda certeza. Pelo menos ir muito além do que a maioria. Isso eu não tenho dúvida, tá? Que a maioria, gente, a maioria, não só de cuidador, médico, enfermeiro, engenheiro, arquiteto, enfim, doméstica, a maioria sempre está na média. Sempre. Sempre é a média. Sempre faz o que todo mundo faz e por isso que não ganha destaque. Certo? Vou dar um exemplo, vou dar dois. Vou dar um exemplo pessoal e um exemplo que todo mundo eu acho que vai conhecer. O Usain Bolt, o cara lá que bateu inúmeros recordes de corrida. Michael Phelps, Simone Biles, que é aquela atleta americana que ela fica dando piruletas nas saltos. Pessoas que são fora de série. Nadar, todo mundo nada, mas o Michael Phelps se destacou. Correr, todo atleta corre, mas o Usain Bolt foi muito mais que isso. Virar piruletas, até a Daiane dos Santos aqui do Brasil virava, mas a Simone Biles foi muito além. Entendem? Fugiram da média. Isso implica trabalho duro. Isso implica fazer o que a média não faz, que a maioria não faz, por isso que eles se destacaram. Tá bom? Vamos continuar. Um exemplo pessoal. Uma vez, eu trabalhava em uma fábrica de ração, e aí o cara lá, que era tipo o meu chefe, ele não tirava férias há mais de 15 anos. Por quê? Toda vez que ele ia tirar férias, que ele chegava em casa, e como a gente trabalhava num setor de produzir ração animal, toda vez a gente fazia farelo, né? Farelo de soja. Toda vez que ele chegava em casa, que ele tirava férias, a indústria ligava para ele desesperado, pessoal. Nossa, fulano, vem para cá que, olha, a gente não consegue produzir sem você, não dá certo, tá a fábrica inteira aqui, todos os funcionários da firma vieram para cá e a gente não consegue produzir sem você. Você vai ter que voltar, você vai ter que sair das suas férias. E aí ele ia para a firma e aí, mesmo nas férias, ele desempenhava a função dele. Em algum momento eu cheguei na firma. E aí, o que eu pensei? Caramba, esse cara, ele é muito bom mesmo. Mas isso não é mágica. Deve ter um passo a passo. Não tem como o cara ser assim, alguma coisa tem. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui conversando com ele, e aí eu fui pedindo dicas, e tudo que... Gente, pensa literalmente, tudo que ele me falava, que é importante, lógico, né, para o setor, eu anotava num caderno, eu tinha um caderninho. Beleza, eu fui anotando passo a passo, inclusive quantos palmos eu tinha que deixar, tudo que vocês imaginarem. Beleza, show. Aí chegou o dia dele tirar férias. Aí chegou o grande dia, era o teste. E aí o gerente tinha falado para mim, ô Wellington, você vai ficar no lugar do fulano. Eu falei, não, beleza. Moral, gente, o que aconteceu? Depois de 15 anos, ele foi o primeiro período, primeira vez em 15 anos, que ele ficou sem ter que pisar na fábrica. Por quê? Porque eu e a equipe, a gente conseguiu fazer. Mas por que a gente conseguiu fazer? Porque eu anotei o passo a passo. Se eu tivesse deixado tudo na minha cabeça, eu ia esquecer. Ia ser um fiasco. Com certeza. E ele ia ter que voltar. Mas por que não foi? Porque eu tomei nota. Eu anotei. Isso fez a total diferença. Tanto que a gente produziu, inclusive produziu mais que ele. Tá? A gente conseguiu, lógico, a equipe, né? Não só eu sozinho, a equipe. Mostrando o quê? Que tudo você não pode confiar na sua cabeça. Você tem que armazenar informações. E o caderno nunca te deixa na mão, a não ser que ele pegue fogo, né? Mas aí eu monto uma situação esporádica, né? Então, não acreditem na sua memória. A sua memória pode te trair. Anota, escreve, registra em vídeo, sei lá. Né? De alguma forma você precisa deixar registrado para você saber o que fazer em cada situação. Anotem os fenômenos, as situações que acontecem e tudo mais.
Então, vamos lá, ó. Público-alvo, quem é o paciente? Terceiro ponto, família. Isso a gente vai começar, a gente termina na próxima aula, terça que vem. Mas a gente vai começar a falar de família. Professor, não entendi, eu vou cuidar da dona Helena, não do filho dela. Por que eu tenho que conhecer quem é a família? É verdade, olha, você é esperta, hein? Isso mesmo, você não vai cuidar do filho dela. Mas você esqueceu que é o filho dela que paga a conta? É o filho dela que é o seu patrão. Ou a filha, sei lá, né? Então, o que é a ideia, gente? Nós não podemos nos esquecer da família. Não podemos. A família, muitas vezes, é deixada de lado, tá? A maioria dos cuidadores, enfim, né, considera só o paciente. Quando surge uma situação que tem que procurar alguém da família que resolve, alguém que, né, não sabe quem é, porque nunca pesquisou a família. Caramba, mas sabe, professor, olha, eu estou na casa do Sr. José, nossa, eu estou lá há 3 anos, tenho um filho mais velho que nunca foi visitar ele. Nossa, que filho malvado. Será que o filho é malvado ou será que o Sr. José fez alguma coisa com ele? Entendem? Eu já falei, vou falar esse exemplo de novo para vocês entenderem. Toda vez que você acha que você associa o seu paciente a alguém bonzinho, você já está errado, tá? Nem todo paciente é bonzinho, ainda que seja uma pessoa idosa. Uma vez na faculdade, o professor contou uma história que eu fiquei chocado. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo rapidinho, tá? 2 filhos. Uma senhora internada no hospital famoso em São Paulo. Ela tinha 2 filhos, mas só o caçula ia ver ela. E a equipe ficou intrigada, né? Falei, caramba, nossa, mas o filho mais velho é desmanzelado. Cara frio, não vai ver a mãe. Ele só manda dinheiro. Nossa, que menino mal educado. Que estúpido, né? Como assim não vem ver a mãe? E a equipe notificando o cara, olha, sua mãe não tá bem. A qualquer momento ela pode partir. Vem ver ela. É importante que você venha. Ela está piorando. E o filho mais velho não foi. Moral, a idosa morreu. Alguns anos depois, alguém da equipe teve contato com esse filho mais velho. E aí foi falar, olha, caramba, a gente mandava e-mail para você, te chamava, ligava, você nunca foi ver sua mãe? Aí ele falou, o filho mais velho, realmente, só meu irmão mesmo que ia ver ela, eu nunca fui, mas eu mandava dinheiro. Você quer saber por que eu nunca fui? E aí, lógico, a pessoa da equipe falou, não, me conta porque você nunca foi, né? Mas a pessoa da equipe, né, o médico lá, já estava o quê? Achando o quê? Porque ele era malvadão e tal. Olha o que ele falou. Já falei aqui, né? Que, infelizmente, eles moravam em um outro país, e aí a mãe dele morava com ele, tá? A mãe dele inventou uma mentira lá da esposa dele. A esposa estava grávida. Ela mentiu para a comunidade, a comunidade colocou fogo na casa e matou a esposa dele queimada. A esposa e a criança que estava na barriga dela. Ou seja, por que ele não ia ver a mãe? Porque foi por causa da mãe que a esposa e a filha morreram, queimadas, vivas. Entendem? Então, nem sempre o seu paciente é bonzinho. Nem sempre. É uma ilusão. Por causa de uma fofoca, né, professor? Perdão? Por causa de uma fofoca, né? Por causa de uma fofoca. Você acha Eu conheço muitas famílias assim. Você acha que isso não pesa para a família? Gente, pesa. A gente tem que ser realista. Então, para de pensar que o seu paciente é bonzinho. Se ele não recebe visita, tem um porquê. E aí, o que é que explica isso aí, né? Caso e caso. Mas entendam, existem situações nas famílias que podem causar atritos, conflitos, que podem justificar o porquê que a família não visita o idoso, só manda o dinheiro e tudo mais, tá? Então, parem de pensar, de acreditar que o seu paciente é bonzinho sempre. Nem sempre, tá? Então, conheçam a família. Então, quantos filhos esse cara tem? O seu paciente tem? Quantos filhos? Como é que é o poder aquisitivo da família? Não, lógico, não precisa saber quantos milhões tem na conta, não é isso. Mas é uma família que tem assim, uma condição melhor? Ou é uma família que faz uma vaquinha para pagar o seu salário de cuidadora? Eu conheço famílias, o idoso tem 4 filhos, 5 filhos. Cada um dá R$200 para a cuidadora. O salário dela, digamos, sei lá, R$1.000. A família não é rica. Os filhos só podem dar R$200.
Mas eu também conheço famílias que pagam 12 mil reais para uma equipe de cuidadoras. Entendem? A questão financeira é importante. Então, você tem que entender onde é que essa família está. É uma família que tem mais condição? Não. É uma família que não tem tanta condição? Isso é importante também. Quantos filhos? Qual é a relação do seu paciente com os filhos? É a mesma relação? Tem um filho que é mais distante? Talvez em algum momento você consiga entender por que é mais distante. Você não tem que chegar perguntando, né? Novamente, não seja entrona, viúva, né? Mas, né, assim, não é legal. Além de não ser ético, muito menos profissional. Não façam isso, mas é importante que você já tenha no seu radar. Eu acho que aqui tem. Nesse é uma do outro. Nesse angu tem caroço. Por que no fim de ano todos os filhos vieram e a Helena não veio? A Sofia não veio, tem algo errado. Ela podia vir, ela tem dinheiro, talvez tenha alguma rixa familiar, não sei. Tá? Então, entendo. Outra questão relacionada à família. Quão disposta a família está para poder pagar o tratamento do idoso? Ah, professor, a família é muito rica. Nem toda família muito rica despende grana para o tratamento do idoso, da pessoa, né, do paciente. Eu conheço famílias ricas, riquíssimas, que, assim, onde eu fazia estágio, né, eu fazia estágio numa empresa de cuidador, quando a gente fazia estágio, famílias riquíssimas, milionárias, literalmente milionárias, torceu o nariz quando a gente passava algum valor, assim, valor a mais. E, assim, coisa de 100 reais, 200 reais. O que são 200 reais para alguém que é milionário? Para cuidar de um pai, de uma mãe, não é nada. Mas essas famílias torciam o nariz, não gostavam muito. Então, nem toda família que é rica, por exemplo, gosta de investir na saúde do familiar. E nem toda família que não tem tanta grana também não investe. Então, tem famílias que têm um poder aquisitivo menor, né? Famílias que são mais pobres, que, assim, fazem de tudo para poder proporcionar uma vida digna para o ente querido. Tá, gente? Então, não negligenciem a família. Não façam isso. A família faz parte do cuidado também, tá? Então, por hoje a gente vai ficar por isso. Retomando. O seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é o seu paciente? Quem é a família dele? Novamente, um cuidador mediano faz o que todo mundo faz. Um cuidador outlier, lembra? A gente viu que outlier, né? É um ponto fora da curva. Então, um cuidador outlier, não. Vai muito além. É um cara que olha a situação com outros olhos, que tem um olhar mais delicado, que analisa de forma estratégica. Esse é o outlier, a gente mostrou vários exemplos aqui para vocês. É um ponto fora da curva. As meninas até brincaram, né? É o cara fora da caixinha, da casinha, esse cara. Essa mulher, né? Essa profissional, esse profissional, essa pessoa. Fora de série. Eu não encontro outra cuidadora assim em Ribeirão. Esquece. Cuidadora de criança? Impossível. Não tem nenhuma melhor que ela aqui em Ribeirão. Ela não é médica, não é enfermeira, não. Ela é cuidadora, tá? É cuidadora, mas na área dela não tem para ninguém. Tá, gente? E para fechar, um minutinho, é uma bobeira a gente achar, e a gente acha, que para você ter sucesso na profissão, você tem que ter dom, você tem que ter talento, isso aí. Vários estudos já mostraram que, na verdade, a dedicação, o estudo, o empenho, o amor ao que você faz, lógico, esse amor também não deve ser só sentimental, né? Você tem que colocar a mão na massa. Então, a dedicação muitas vezes fala mais alto do que o talento. Na faculdade eu conheci algumas pessoas muito inteligentes. Muito, sim. Os caras da engenharia, né? Que eu morava com engenheiros. A ponto de um cara não estudar para fazer prova e tirar 10. Nesse nível. O cara não estudava o que outros estudavam meses e tiravam 1 na prova. Mas eu conheci pessoas também que não eram tão inteligentes assim, mas que estudavam demais e tiravam 10 também. Entendem? Então, ou seja, o trabalho duro, a sua dedicação, o seu empenho é tão importante, e em alguns casos é até melhor, do que você ter um talento. Porque se você tem um talento e você não multiplica, não trabalha o seu talento, você vai ser mediano também. Tem que pegar firme. Enfim, aí tem uns exemplos que a gente deu, né, do Usain Bolt e outros caras aí,
Fred Mercury, Michael Jackson, caras importantes assim, né? Fora de série, que a gente não vai ter outro na vida, se dedicaram. E mesmo tendo talento, sem trabalho duro, né? O que eu quero dizer para vocês, eu vou reforçar isso na próxima aula. Se você só fica presa ao que a gente passa na aula, você vai ser mediano. Você tem que estudar. Além de tudo que a gente passa, que você tem que revisar, você tem que ir atrás, procurar mais informações, estar por dentro, se atualizar, isso é fundamental, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando de outros pontos importantíssimos, tá? Espero você. Obrigado pela presença. Foi um prazer ter vocês aqui comigo, né, com a gente aqui. Fiquem com Deus, um beijo. E se de alguma forma eu, sei lá, machuquei você ou constrangi, peço perdão, não foi a minha intenção, tá bom? Obrigado por todo mundo que participou. Sejam outliers e até a próxima semana. Um beijo, gente. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.